A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar a mensagem em nome de Jesus, amém? Então, semana passada nós começamos a falar da nossa cultura. O que é cultura, irmãos? Cultura é o conjunto de crenças, costumes, valores, como nós nos comportamos. Aquilo que nos diferencia é costumes e valores. Você sabe, toda família tem uma cultura. Sua família tem uma cultura? Nenhuma família é igual. Toda família é diferente. Falando da sua família agora. Sua família, toda família tem as suas peculiaridades, toda família tem os seus jeitos, sim ou não? Então, cada família é diferente. Então, nós queremos imprimir a nossa cultura. E hoje, nós começamos a falar, semana passada, a cultura do reino de Deus. Vocês lembram disso? Amém? Quais são os 3 aspectos da cultura que nós queremos? Quem que lembra aí? Deixa eu ver. Quem que lembra vai ganhar um almoço aqui hoje? Quem que lembra? Você não lembra? Já lembrou? Já esqueceu? Alguém vai que anotou, vai ver, né? Lembra que nós falamos, o primeiro valor da nossa cultura do reino de Deus é que nós cremos na eternidade. Lembra disso? Lembrou? Ah, lembrei agora. Amém? Por que você precisa anotar a mensagem? Porque provavelmente 90% que você ouve, você esquece. Você só assimila 10%. Por isso que você tem que anotar. Amém? Vou dar uma dica para você. Quer crescer espiritualmente? Anote. Por quê? Porque na terça-feira você não lembra de mais nada que foi falado. Você só assimila aproximadamente 90% que você ouve. Você vai assimilar aproximadamente 70% do que você lê. E você vai assimilar 50% daquilo que você vê. Mas você vai assimilar 90% daquilo que você ensina. Amém? Se você anotar, aprender e ensinar outros, 90% você vai. Por que eu sei de cor que eu preguei? Porque eu ensinei. Ensinei aqui, preparei a mensagem, fiz o PowerPoint, fiz a edificação, ministrei na célula, eu lembro. Qual foi o valor então? Primeiro, eternidade. Segundo valor? Fala para o seu irmão assim, enxergar as pessoas. Lembra disso? Enxergar as pessoas? E o terceiro valor qual que é? A cultura de ser igreja de verdade. Você não lembrava, né, Patrícia? Não lembrava. Você não ensinou. Se você ensinasse, você tinha lembrado. Se você tivesse ensinado para alguém, você e quase todo mundo, ninguém falou, você viu? Quando você ensina, 90% você assimila. E hoje eu quero falar o segundo valor. Segundo valor, como nós vamos fazer a comunhão, não é por ordem de prioridade, primeiro é o mais importante, não. Nós vamos falando valores, então, nos próximos 2 meses nós vamos pregar sobre a cultura da nossa igreja e no final nós vamos escrever um manual e vamos dar de presente para você entender. E você vai sair, entrar aqui, vai ser o que nós cremos, como é a maneira como nós vivemos. E hoje eu quero ministrar o nosso segundo valor. Se não for para ser família, eu abro mão de ser igreja. Fala para o seu irmão, se não for para ser família, eu abro mão de ser igreja. A igreja tem muitos aspectos, irmãos. Muitos aspectos. A Bíblia fala que a igreja é a noiva, a igreja é um exército, a igreja é o corpo, sim ou não? Mas um dos valores que eu mais gosto é que a igreja é família. Por quê? Porque quando eu vejo a igreja como família, eu lembro da minha família. E é muito bacana, porque a Bíblia diz isso. Só para você ter noção, o apóstolo Paulo, querido, o apóstolo Paulo, só nas cartas que ele escreveu, ele cita mais de 60 vezes a palavra irmão. Fala para o seu irmão assim, você é meu irmão. Fala para ele, você é meu irmão. E quem definiu isso não foi nós. Quem definiu que você é irmão do seu irmão? Quem que foi? Deus é o quê? Pai. Você sabia que a primeira menção de Deus como Pai, quem sabe aí que foi a primeira menção de Deus como Pai? Aonde foi mencionado na Bíblia a primeira menção? Você lembra quando você era a coroinha da igreja, o padre falava para você rezar o quê? O Pai Nosso. Qual foi a primeira menção de Deus como Pai? Foi aonde? Pai Nosso. Como começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Nenhuma parte da Bíblia, Deus era muito distante, era impessoal. Deus era longe, Deus estava lá e os filhos estavam cá. Mas quando Jesus chegou, ele ensinou algo. Ele disse, Pai Nosso que estás no céu. É interessante que naquela época que Jesus falou, o Pai estava no céu. É interessante que depois que Jesus morreu, o Pai está onde? Fala para o seu irmão. Dentro de nós. Ele virou quem? O Eu, Manuel, que é Deus conosco. Mesmo no céu ele estava distante ainda, mas ele já era Pai, mas ele estava distante. Depois que Jesus morreu, ele virou o quê? O Eu, Manuel. É Deus conosco.
Conosco. Você sabe que essa palavra Emmanuel, Deus conosco, é mais profunda de Deus somente estar conosco. É Deus dentro de nós. No original. Ele estava longe, num templo, numa arca, Deus habitava. Depois, quando Jesus chegou, ele estava no céu. E hoje ele está onde? Dentro de nós. O evangelho, a raiz do evangelho, a essência do cristianismo é a vida em comum. É nós estarmos juntos. Não dá para viver vida cristã sem compartilhar vida em comum. Esqueça dessa máxima. É uma máxima isso. Então, hoje eu quero compartilhar, igreja, a minha família. Abra a tua Bíblia lá no livro de Efésios. Amém? Livro de Efésios, capítulo 2, verso 19. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 19. Aleluias. Se você não achou a Bíblia, compartilhe com o irmão que está do lado. No meu tempo era assim, mas hoje não, né? Hoje você compartilha no Data Show, está tudo certo. Efésios capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, membros da família de Deus. Diga assim comigo: eu sou um membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, do qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus e para o seu Espírito. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te dar graça. Te agradecemos por cada família que está aqui. Te agradecemos por cada irmão que está aqui. Eu quero abençoar cada homem, cada mulher, cada família aqui representada no nome de Jesus. Eu agradeço, irmãos, por Deus, por cada família aqui. E eu quero declarar que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Repita comigo assim: em nome de Jesus. Nesta manhã, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Diga mais alto: ela tem poder para transformar a minha vida em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, em nome de Jesus? Aleluias. Então, dentre os muitos aspectos e facetas que a igreja é mencionada na Bíblia, uma das que eu mais gosto é família. Porque família é algo maravilhoso, irmãos. Família é um lugar onde você encontra acalento, amém, queridos? Família é o lugar onde você é amado. Família é o lugar onde você é modelado. Família é o lugar onde você é perdoado. Sabe, quando você tem problema, você recorre aonde? A família. Em última instância, do seu desespero, a quem te socorre? Família. Mas sabe que na família é o lugar que acontece todos os seus traumas. Provavelmente você se tornou, as suas mazelas são todas causadas por quem? Provavelmente para seu pai e para sua mãe ainda, para gravar. Você se tornou quem você é, seus traumas, suas feridas, todos os seus abusos emocionais, físicos, provavelmente aconteceu dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas você sabe que você dá a vida pela sua família. A família é algo poderoso. Você sabe que a família é tão poderosa que a primeira instituição que Deus fez foi a família. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Só entre parênteses, posso abrir um parênteses? Não quero desconstruir sua mensagem, mas só agregando. Sabe por que Caim matou Abel? O problema de Caim era com Abel ou era com Deus? Era com Deus. Abel deu a melhor oferta. Caim deu uma boa oferta, mas não foi a melhor. Mas quem rejeitou a oferta de Caim foi Deus ou foi Abel? Foi Deus. Por que ele matou Abel então? Não tinha nada a ver com Abel a parada. Mas Caim não era melhor chegar para Deus e falar assim: ó Deus, é o seguinte, por que você não aceitou a minha oferta? Por que você aceitou da Abel e não aceitou a minha? Deus ia falar: você não deu o melhor. Então tá bom, Deus, então eu vou dar o melhor. Resolveria o problema.
Mas sabe por quê? Que muitos problemas você tem com seu irmão, porque você não fala dos problemas que estão no seu coração para ele. É só você falar. Estou chateado com você, Felipe. Não vou te matar, só falar, chateado. Só que o problema de Caim é que ele não falou as insatisfações dele com Deus. E ele se sentiu rejeitado por Deus. Deus não rejeitou, ele sentiu. Tome cuidado com o que você sente. Que nem sempre é verdade o que você sente. Vou exagerar. A maioria das vezes não é verdade. São coisas da sua alma, que tem vários buracos que foi causado na sua trajetória. Mas você sempre vai procurar o irmão culpado. Rapidamente. E no quesito de procurar culpado, eu vou dizer para você sempre vai achar. E acredite, não vai ser você. Sempre vai ser assim. Nunca vai ser você. Nós sempre culpando o outro. Sabe por que aconteceu uma tragédia naquela família? É a tragédia que acontece nos relacionamentos da igreja, ano após ano, que eu vejo. Sempre as pessoas arrumam culpados, que nunca é ele. Porque você nasce numa família, agora na sua família da carne, você é cheio de buracos emocionais, cheio de rejeição, você não tem autoafirmação, porque seu pai nunca te afirmou, sua mãe nunca afirmou, e talvez você nem teve pai. Aí você chega na igreja com uma expectativa errada. Qual que é a expectativa? Que o pastor, que alguém seja o seu pai. Ei, a única pessoa... Tem igreja esquizofrênica que chama, os membros chamam o pastor de pai. Isso é esquizofrenia. Isso vai dar problema, porque eu jamais posso suprir sua expectativa como pai. Nunca vou conseguir. Porque eu não consigo nem dos meus próprios filhos. E aí o que acontece? Deus é o único que pode ser o seu pai. Amém, queridos? Nem o seu pai de carne pode suprir a expectativa dele como pai. Você é pai, quantos são pai aqui? Você nunca vai suprir a expectativa do seu filho. Sabe, meu filho, eu sempre dei muito bem com meus filhos. Essa é a vantagem de ser filho pai novo. Pai novo, você consegue interagir ainda quando seus filhos são novos. Então, você consegue alcançar a linguagem, a mente. E eu me lembro que eu fui no retiro de pastores, faz uns 2 anos atrás, e os pastores lá, quem estava organizando, ligou para a família, sem eu saber, e mandou os filhos escrever uma carta. E meu filho escreveu a carta, meu filho mais velho. Foi interessante que ele escreveu assim, ele falou assim: pai, por muitos anos você foi meu herói. Foi legal. Mas heróis, eles são transitórios. São transitórios. Provavelmente quando seu filho for criança, você vai ser o herói dele. Mas acredite, ele vai crescer, você vai deixar de ser. Quem tem filho jovem aqui? É assim ou não é? Eu achei interessante, muito inteligente. E eu comecei pensando na minha infância com meu pai. Por muitos anos meu pai foi meu herói. Mas hoje ele não é mais meu herói. Porque heróis têm data de validade. O meu filho Isaac hoje, o Homem-Aranha é herói. Mas ele vai crescer, ele vai descobrir que isso é tudo uma grande ilusão. Agora, o único herói que tem o poder de nos suprir nossa expectativa é Deus. Isso é família. Amém, querido? E na igreja é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Nós temos uma família. E na família, querido, temos muitos aspectos e muitos personagens. Eu quero compartilhar 4 personagens que existem na família. E aqui nós podemos ser uma grande família, com todos os problemas, com todas as peculiaridades, com o nosso jeito de ser, nosso jeito de viver, mas nós somos família. Então tira aquilo da tua cabeça que você vai entrar em um lugar, você vai encontrar um lugar perfeito, igreja perfeita, que não existe. Não existe, você veio de uma cultura, você foi criado de um jeito, eu fui criado de outro, o Rodrigo de outro, o Adriano de outro, o Vinícius de outro, e nós precisamos viver junto aqui. Como que acontece agora esse negócio, esse trem aqui? A vontade de Deus é que nós vivamos juntos. Não, mas nós não somos iguais, mas esse é o grande magia de igreja. Nós nunca seremos iguais. Olha que chatice se tivesse uma igreja só com o Fábio. Meu Deus do céu, chato pra caramba. Já pensou uma igreja só com o Silas? Deus que me livre. Já pensou isso? Não seria chato pra caramba? Não, ia ser chato pra caramba, sim ou não? Peguei os caras mais chatos aqui, eu sei e o Silas. Já pensou? Agora, é legal ter o Vinícius, ter o Rodrigo, ter o Dri. Então são chatos diferentes. Cada um com a sua chatice. Mas isso é igreja. Então vamos lá, irmãos. Quem são os membros dessa família? Quem são? Primeiro, os filhos na fé.
Lá em primeira carta de João, capítulo 2, verso 12. Abre a tua Bíblia aí que eu não tenho projetado. João, se você quiser fazer um... Primeira carta de João, capítulo 2, verso 12, diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecesse aqueles que é desde o princípio. Então, olha como que João se menciona os crentes. Filhinhos. Irmão, você pode ter quantas idades você for, quantos anos quiser. Você pode ter qualquer profissão. A partir do momento que você se converte, você é um filho. Na fé. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 12. Então não importa quantos anos você tem, não importa que profissão você tem, não importa se você é casado, se você tem filhos, quanto você tem de experiência lá fora. A partir do momento que você se converteu, você é um filhinho na fé. Você é uma criança. Por quê? Porque você está nascendo hoje. Você está acabando de nascer. E você precisa ser maturado ainda, querido. Presta atenção, querido. A igreja é um lugar que precisa de saúde para que os filhos na fé cresçam. Amém, queridos? Por exemplo, estou vendo o bebê. Quantos tem filho criancinha, pequenininha ainda? A criança, ela consegue sobreviver sozinha? Você sai de casa, Mary, Vinícius. Por que seus filhos estão aqui com vocês aqui, ó? Por que você vai falar? Não, dá muito trabalho. Dá trabalho? Dá pra caramba. Mas deixa eu te contar, quando virar adolescente vai piorar. É que nós achamos que nessa idade dá trabalho. Deixa eu te contar. Não vou contar não, deixa você viver, que você não vai acreditar. Meu amigo pastor, ele disse que quando o diabo caiu, quando Lúcifer caiu, se Lúcifer tinha uma idade, ele era adolescente. Eu tenho um filho é jovem. Você sabe que adolescente não é 18 anos. Adolescente é até 24 anos. E meu filho, como bom jovem adolescente, eu tive crise. Por quê? Nós tivemos crise, eu e ele falou, porque ele nunca tinha sido adolescente de um pai pastor, e eu nunca tinha sido pai de um filho adolescente. Todo dia eu resolvi trocar ideia de homem para homem. Ele falou, você quer ser homem? Ele falou, quero, então vamos trocar ideia. Eu falei, vou jogar real para você. Eu nunca fui pai de adolescente, estou aprendendo. Aí ele falou assim, eu também nunca fui adolescente de pai pastor. Eu falei, é o seguinte, então vamos aprender a parada, certo? Beleza? Pazes? Você me entende, eu te entendo. Aí eu falei para ele, Zoana, eu sei que te entender vai ser muito mais difícil para mim, mas... E aí então, mas não consegui. Ele foi para a faculdade, aquele negócio, primeiro ano, aquelas coisas de faculdade, né? Tem lá na faculdade, tem tudo, menos ensino. Tem satanás, tem prostituta, tem pombagira, tem droga, maconha, cocaína, êxtase. Tudo isso tem na faculdade, menos ensino. O resto tem, sim ou não? Tem ensino talvez um pouquinho, bem pouquinho. E aí eles dão liberdade de ele escolher. Você acha que ele vai escolher o ensino? Não. Tem samba, tem forró. Tem samba lá, Marielle? Agora tem mais uma que não tinha no meu tempo. Tem narguilha ainda agora. Tem. Vou falar para você, o negócio. A competição é desleal. E aí então que eu e minha esposa naquela crise, vamos que vamos. E sim, gente, meu filho é um santo comparado com quem eu era. É um santo, santíssimo. Não bebe, não fuma, não usa droga, santo. Só que eu era pastor. Então, o meu critério era muito mais alto. E aí, então, um dia, eu e minha esposa naquele debate, e aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Estão perdendo o controle, sabe? O desespero do pai é quando ele está perdendo as rédeas, né? Deixa eu te contar, você vai perder. Deixa eu te contar uma história. Você vai perder. Sim ou não, pastor Maurício? Você vai perder. Agora eu estou rindo. Calma, Deus é bom, amém? Deus é bom, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Os pais chegam desesperados comigo. Eu falo, filha, tranquilo, filho, você tem uma aliança com Deus? Pai, pastor, eu tenho uma aliança com Deus. Então, a aliança com Deus sua não é só com você. É crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua causa. Fique tranquilo, vai passar. E aí, eu e minha esposa, no desespero, nós compramos um curso. Como educar filhos. Não sei, vou aprender. Isso é humildade. E Deus dá graça, humilde e abate soberbo. Vou aprender, nunca tinha sido pai. E o cara era psicólogo, o cara era pastor, o cara era não sei o que lá de familiar. O cara era foguete, o cara. Comprei online. E aí ele falou algo que, me deu um start. Ele falou que a parte aqui do cérebro que é responsável pelo juízo,
pela emoção, pela responsabilidade, se forma só depois da adolescência. Eu falei, não, mas meu filho não formou. Ele falou assim, não, adolescente é 24 anos, seu filho tem 18. Eu falei, E aí, quando meu filho dava aqueles negócios, eles são descompensados emocionais. Uma vez está triste, está feliz, está mais ou menos, é assim. E aí, quando ele vinha assim, minha esposa ficava nervosa e falava assim, amor. Aí ela, era uma técnica, ele nem sabe disso. Era só eu e amor, não está formado ainda. Mas acredita que está formando agora? Está formando agora o negócio? Isso é verdade, é ciência, neurociência. Tive que contratar um especialista para entender. Então, às vezes, quando você olha para o seu filho adolescente, fala assim, você vê aquele camarada estranho, você fala assim, porque quando seu filho se torna adolescente, você tem uma sensação que não é o seu filho, é um clone dele, é outra pessoa. Aquele menininho que você trocava fralda, bonitinho, que falava mamãe, papai, agora e aí, velho, beleza, mano? Certo? Toca aí, mano. É assim agora. Você fala assim, não, esse cara não é meu filho, mano. Não foi esse cara que eu criei. Mas acredite, é o seu filho. Eu tive muita paciência, sim ou não? Você teve com seu filho? Deixa eu te falar para você. Você tem que ter muita paciência com os filhos na fé. A mesma coisa na igreja. Estou te contando a minha história, porque a família é igualzinha à igreja. Vai ter os adolescentes aqui rebeldes, que estão se convertendo. Vai ter. O Vinícius achou ruim, está dando trabalho, né? Vai ter que trocar fralda, lambrecar os dedos de cocô. Quem já fez isso? Mas você sabe, o único cocô que você não tem nojo é o cocô do seu filho. Sim ou não? Você está nessa fase, né? Suja as unhas. Quantas vezes suja as unhas? Mas você não tem nojo, porque é do seu filho. Se você entender que tem filhos aqui, você também vai limpar. Estou fazendo uma analogia com a fralda, amém? Então, é assim, qual que é a minha parte? Eu falei assim, pastor, qual que é a sua parte que você mais gosta de ser pastor? Porque os irmãos aprontam tantas. Eu me lembro um dia, converteu uma moça na igreja, e ela radical. E eles tinham o costume de fumar narguilé na casa dela. E eles tinham uma imagem também. E ela se converteu, passou um encontro com Deus. Na segunda-feira a mãe dela me ligou. Pastor, o que vocês fizeram com a minha filha? Eu falei, não sei o que nós fizemos. Não sei o que nós fizemos. O que nós fizemos? Fizeram uma lavagem cerebral. Ela chegou aqui, quebrou a santa. Quebrou o narguilé. Falou que está amarrado o capeta nessa casa. Eu falei assim, ela falou isso? Ela falou assim, falou isso. Eu falei por dentro, aleluia. Eu falei, quer dizer, nossa, vou conversar com ela. Aí desliguei, eu falei assim, essa é a crente das boas. Mas aí eu conversei com ela, falei, não faz assim, filho. Tem paciência. Sabe o que é interessante? Hoje toda a família dela está na igreja. Toda a família dela está na igreja. Uma adolescente. Então qual que é o mais legal de ser pastor? Porque você escuta cada história. E quando eu acho que eu escutei tudo, os irmãos inventam as coisas. Porque é família, grande família. É uma grande família. Lembra aquele seriado da Grande Família? Olha para o seu irmão, vê o Agostinho, a Bebel. É a mesma coisa. A igreja é a mesma coisa, querido. Então tem os filhos na fé. Então fala para o seu irmão assim, ó. Fala para o seu irmão, vira para ele e fala assim, ó. Tem paciência com os filhos na fé. Tem paciência. Talvez você é um filho na fé, filho. Você não mata filho. Você mata o seu filho porque ele deu trabalho? Quando seu filho faz cocô nas calças, você joga o cocô, você joga ele fora. Então, mas tem muita gente que joga o filho fora em vez de cocô. Seu filho fez cocô nas calças, limpa, pega a fralda e joga o cocô. Amém? Não joga ele fora. O que muitas vezes a igreja fez foi jogar o filho cocô junto. Eu sei um dia que seu filho borrou a cueca, você pegou a cueca e jogou fora. Já teve isso? Eu já fiz várias vezes isso. Joguei fora. Até você teve uma disfunção, você jogou tudo fora. Tudo acontece com as melhores famílias, isso, fica tranquilo. Só que isso são coisas sigilosas, ninguém fala. Deixa eu te contar. Não joga todo mundo fora. Não joga o bebê fora. Joga só a roupa suja. Separa. Você sabe muito bem separar a sujeira que seu filho faz do seu filho. Sabe ou não sabe? Mas você tem dificuldade de separar a sujeira que seu irmão faz do seu irmão. Você tem muita dificuldade. Sabe por quê? Porque você não entendeu ainda que a sua família, a igreja, deixa eu te falar para você, se entenda com maturidade. A igreja é tão importante como tua família. E vou ousar dizer, é mais importante, porque sua família da terra acaba os vínculos quando você morre. A do céu é eterna. Eu sei que você não vai entender essa profundidade que eu estou dizendo para você, que você nunca pensou no céu. Mas lá no céu, o Rodrigo não vai ser seu marido.
Sabia? Ele vai ser seu irmão. Esse sentimento de marido e mulher vai acabar lá no céu. Não vai ter. Você não vai olhar para a Mary, a minha mulher está chegando, acabou. Isso aqui, esse sentimento é da carne, é da terra. Isso aí não vai ter no céu. Lá no céu a Mary vai ter sua irmã. Você vai ter que aguentar ela. Mas fique tranquilo. A chatice é quando é esposa, quando é irmão não tem problema. Esse beijinho foi assim, ó. Esse beijo que ele deu nela, falou assim, ó. Ó. Segundo personagem, querido, que tem na família, são os pais e as mães, sim ou não? Os pais e as mães, querido. Pais e mães espirituais, querido. Eles são a incumbência de muitas funções de ajudar os filhos. Quando você se torna um pai e mãe espiritual, quando você começa a cuidar de filhos, você sabe que o ser humano ele tem uma capacidade enorme de se crescer quando ele tem filho na fé. Você não é mais um mês depois que você tem filho. Sim ou não? Quando o neném nasce lá, você pega na mão, alguma coisa muda dentro de você. Às vezes você está preguiçosão, não quer ir trabalhar, você é solteiro, o que você faz? Você falta. Tem uns aqui que até falsifica atestado. Mas quando tem uns filhos, se uma grande parte que nos faz homens e mulheres responsáveis é porque quando o filho chega. Sim ou não? Quando tem uns bacuri para criar, que o filho começa a estudar, aí você quer dar uma vida melhor, quer pagar estudo, aí você começa a sacrificar. Sim ou não? Então pai e mãe tem a capacidade de quê? Amadurecer os filhos, abençoar os filhos. Presta atenção, a Bíblia diz que são os pais que enriquecem os filhos. Enriquece financeiramente, emocionalmente. Nunca espere que o seu filho enriqueça você. Senão você vai se frustrar. Sabe por que muitos pais se frustram? Porque eles esperam que os filhos sustentem ele. Uma mãe sustenta 20 filhos. 20 filhos não sustentam uma mãe. Porque a Bíblia diz que são os pais que enriquecem os filhos. Mas o que tem a ver com a igreja? Tudo a ver. Na igreja é a mesma coisa. Sabe quando você vai se tornar um pai ou uma mãe espiritual madura na fé? Quando você começar a ter filho, você ser incumbência de cuidar de algum novo convertido. Ensinar os prefeitos. Ter responsabilidade por eles. Você ganha alguém, você tem filhinhos na fé. Clécia. Aí, ele vinha aqui hoje. Aí você pensa em faltar. Por que você vem? Porque eles vieram. Quando você não tem vontade de vir para o culto, você falta ou não falta? Sinceridade. Você acha que também não tem vontade de não vir? Você acha, Marielle, que eu não tenho vontade de não vir? Direto. Hoje não, hoje eu amanheci legal, estava calor, tal. Mas domingo passado, quem não teve vontade de faltar? Aquele domingo retrasado que foi Palmeiras e Corinthians, 7 horas. Que eu prego à noite também. Eu tive a vontade. Você não teve vontade, Rodrigo, de faltar? Lá para Carapicuíba. Mas por que você foi? Porque você deixou de ser filho. Você é um pai agora. Agora, qual que é as características? Por que o pai tem que ter pai e mãe espiritual na igreja? Porque pai e mãe espiritual ajudam os seus filhos a se desenvolver, cumprir o potencial, querido. Você sabe, quem são? Se é pai e mãe, vou dizer para você. Uma característica que você tem que fazer com seus filhos, quando eu falar filhos, é aqui na igreja e nos seus filhos da carne. Você tem que desenvolver o potencial. Grande parte que seus filhos vão se tornar depende de você. Acredita que eu vou te falar, talvez seu pai não deu instrução para você, não te pagou escola, não te investiu no seu potencial, mas você não pode fazer isso. Você tem que fazer de tudo para desenvolver o potencial do seu filho. Pôr no inglês, pôr no balé, pôr no futebol, fazer desenho, tudo. Para quê? Para desenvolver. O pai é aquele que desenvolve o potencial. Pais espirituais também ajudam os seus filhos a construir um saudável senso de propósito. Um pai que não tem investimento, que não desenvolve o propósito do filho, o filho vai crescendo um adulto sem propósito, sem missão, desorientado na vida. O que o pai espiritual faz? O que o pai faz? Ele desenvolve um senso. Duvido quando você era criança, seu pai te perguntou, o que você quer ser quando criança? Quando crescer, o que seu filho respondeu? O homem respondeu uma coisa, jogador de futebol. Aí você vê seu filho não joga nada, o que você tem que fazer? Que nem o meu. Não fala para ele.
Ele quer jogar futebol. Ele falou que queria, eu joguei ele. Coloquei ele na escolinha. Ele já percebeu que ele não vai ser. Ele falou, pai, sim, segunda opção, eu posso ser assim um engenheiro? Eu falei, beleza, pode. Então, você tem que ser alguém que faz o quê? Constrói um senso de propósito. Você é aquele que afirma identidade. Identidade, você é um pai na fé, você tem que afirmar a identidade dos novos. Os novos têm cheio de crise, insegurança, ele cai no pecado, ele vai, ele larga, ele volta, ele vai, porque faz parte da criança, ele não tem firmeza ainda. Mas qual que é o nosso papel numa igreja saudável? Que tem pessoas que desenvolvam a identidade. Estou te falando aqui na sua vida do seu filho. Você é alguém, você quer que seu filho seja bem vitorioso, Vinícius? Desenvolva identidade. Fala quem ele é. Você nunca pode deixar de falar, nem um dia sequer, que ele é amado. Você tem que perguntar para ele, Bernardo, você se sente amado por mim? Filhos que não se sentem amados são filhos problemáticos. Quem nasceu numa família mais de 3 irmãos aqui? Sabe quem que era o filho mais saudável da sua família? E quem que era o mais problemático? O mais problemático é aquele que se sentia rejeitado. Gente que se sente rejeitado, sem senso de amor, é terrível. Terrível. Agora, quem se sente amado, ele é resolvido. Por que Caim? Por que Caim virou um assassino? Te falei, te dei a dica. Não se sentiu amado pelo pai. Pode perceber, pode pegar todas as famílias. Toda família tem um irmão que dá trabalho, todo. Sabe quem que é o irmão que vai dar mais trabalho? É o que se sente rejeitado. A raiz de todo problema se chama rejeição. Rejeição. Você tem que fazer com seu filho afirmar a identidade. Olhar para ele e falar assim, você é amado. Deus te ama. Eu me lembro, meu filho, nós estávamos numa festa, eu sempre levei ele assim, leve para onde for. Meu filho faz a obra junto. E um dia ele estava dormindo e os irmãos se tornam, na verdade, participantes da criação dos seus filhos. E aí o meu filho estava dormindo, aí o Júlio chegou para zoar o Isaac, e aí Isaac, vai dormir aqui, era um casamento, você vai dormir aqui? Nós juntamos 2 cadeiras, quem já fez isso? Juntou 2 cadeiras, coloquei a bolsa, tirei a blusa, cobertor, a bolsa de travesseiro e a cadeira de berço. E aí o Júlio chegou, você vai dormir aí, eu vou te zoar. Sabe o que ele falou? Vou dormir sim. Ele falou, você tem coragem? Os caras vão te zoar. Ele falou, não vão me zoar não. O Júlio falou, por que você tem certeza? Sabe o que ele falou? Enquanto eu durmo, meu pai cuida de mim. Deixa eu falar para você. Isso te traz conforto para a tua alma. Se o seu filho sabe que tem um pai que cuida dele. Por exemplo, meu filho acha que eu sou rico. Ele acha. De vez em quando eu falo para ele, ô Isaac, eu não sou empresário, eu sou missionário, filho. Não, você é rico. É rico. Ele acha que eu sou rico. Mas vou falar para você. Eu sei que te ensinaram, vou desconstruir o que te falaram. Não dá tudo para o seu filho. Você tem que negar mesmo que você tem. Isso é uma mentira do diabo, filho. Mentira. Seu filho tem que nascer sabendo que o céu é liberado para ele, que tem tudo para ele. Liberado. É isso que eu tento fazer. Minha esposa fala assim, você dá de tudo para o seu filho? Glória a Deus, porque quando ele crescer, ele vai saber que tem um pai no céu que dá de tudo para os filhos. Quem nasce numa vida escassa, presta atenção que eu vou te falar, sempre com abnegação, vai se tornar um adulto problemático, avarento, com espírito de escassez, você nunca vai se libertar da pobreza. Provavelmente, toda a sua pobreza que você adquiriu é porque você teve uma vida escassa. Toda vez que você pedia, seu pai não te dava. Você vai ter muita dificuldade para prosperar na vida. Muita dificuldade. O medo vai assolar seu coração o tempo todo com medo de você não ter dinheiro. Agora, deixa eu dizer algo para você. Mostre para o seu filho que existe um pai, que ele é treinado para prosperar. Quando você dá para o seu filho, você treina a mente dele para prosperar. Não treine o seu filho para ser pobre. Treine o seu filho para ser próspero. Então, o pai é aquele que investe. Amém? O pai também, querido, é os mentores do seu filho. Você é um mentor do seu filho. Um estimulador, você é um mentor, um treinador do seu filho, querido. Treine o seu filho para guerrear a vida. Treine o seu filho, querido. Eu sei que agora estão com esse negócio de bullying. Irmãos, bullying sempre existiu. Mas no meu tempo ninguém ficava com depressão, tentando se matar, não. Eu chegava chorando na rua, de casa, sabe o que minha mãe falava para mim? Volta lá e resolve. E se chegar chorando, vai apanhar de mim. Eu apanhava na rua e apanhava dela. Quem era assim? Agora, seu filho chega chorando, você quer resolver. Ah, rapaz, treine seu filho para ser um leão, treinar seu filho para ser um unicórnio, velho.
É verdade. Esse negócio de bullying sempre existiu. Só que no passado, né, pastor Maurício, nós resolvíamos as nossas paradas era na rua. Na rua, por isso que com todo perdão aqui, irmãos, não é nada contra. Por isso que tem um monte de gay. E um monte de, sabe por quê? Deixa eu te falar para você, nada contra, não tem nada contra. Não tem nada contra, mas é o seguinte, meu filho começa a chorar lá, eu falo assim, rapaz, vira homem. Vira, vai jogar bola. Homem é homem, mano. Eu falo para ele, por quê? Que? Vá, aqui, para. Pai, o Luan tá me zoando. Eu falei assim, resolve suas tretas lá, filho. Por quê? Você é um mentor, você desenvolve. Você desenvolve. Grande parte depende de você. Você é um mentor, querido. Sabe? Os pais, querido, também demonstram amor. Demonstram amor, carinho, afeição. Pais constroem uma atmosfera de afirmação. Treinam, supervisionam filhos na primeira tarefa. Fazem provisão. Transferem unção e legado, querido. São modelos e exemplos. Na igreja precisa ter pais e mães para ser isso. Para ter uma igreja saudável, tem que ter adulto espiritual, querida. Que segura, que leva a obra no ombro. Eu sei que você foi doutrinado, disciplinado só a receber. Você tem uma mente socialista. Só receber, embutir na tua cabeça que você recebe. Você recebe do governo, amém? Você recebe bolsa, você recebe ajuda, você recebe tudo. Aí você chega na igreja, qual que é a sua cabeça? Você não percebe, mas você quer receber também, porque sua mente não é capitalista, sua mente é socialista. Você nunca chega para dar, você só chega para receber. Aí por isso que na hora da oferta, o cara fala que estraga a igreja é a oferta, porque na verdade ele só quer receber. Falta senso de juízo, se você vem para um lugar só para receber. Nós vamos almoçar aqui, né? Sim ou não? Você teve que pagar, sim ou não? Alguns podem falar assim, não, já vai cobrar. Filho, se não pagar, quem vai comprar? Simples. A luz. Se você tem treta com a igreja, eu vou te contar. Você quer saber se a pessoa tem treta com a igreja na hora da oferta? A cara dela fecha na hora. O semblante cai. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, estou tentando trazer ele lá. Aí, quando eu estava ajudando ele, fazendo obra social, quando eu falei para ele ir para a igreja, o semblante dele caiu. Falei, você tem treta com a igreja, qual que é a treta? Aí ele falou assim, não, eu frustrei com a igreja, não sei o quê. Está na tua cara que você frustrou com a igreja. E eu vou falar para você, tem dinheiro envolvido. Aí ele fechou mais a cara ainda. Deixa eu falar algo para você. Existe uma falta de juízo, sanidade na cabeça de muitos. Porque é só o fato de você vir num lugar desse aqui, sua cabeça, se você é um pai de família, você tem que falar assim, alguém paga a conta. Sim ou não? Pergunta para o seu irmão, quem paga? Fala para o seu irmão assim, você. Mas você é criança ainda. Criança não se preocupa em pagar a conta. Meu filho não se preocupa em pagar a conta. Eu que pago. Você acha que meu filho acha que tem Eletropaulo? Que tem que fazer despesa? Você acha que ele entende um contrato de aluguel se não pagar você é despejado? Ele é criança, não entende. Crianças não entendem. Mas adultos entendem. Só o fato de você entrar num lugar desse aqui, você tem que entender. Alguém paga a conta. Eu quero participar do trem aqui. Como que é? Como funciona? Você está percebendo? Que não tem nada a ver com fé, com Bíblia. É sanidade a parada. É só ter um bom senso. É só ter um bom senso. Eu sei que tem muito jovem que casa, a primeira vez que ele vai pagar a conta é quando ele casa. Ele descobre, nossa, tem que pagar a conta. Existe boleto, viu? E vou dizer para você, não existe mulher feliz com boleto atrasado. Deixa eu te contar. Você quer que essa mulher fique apaixonada por você, Felipe? Paga os boletos em dia. Elas ficam assim, dá assim. É afrodisíaco, boleto em dia. E vou dizer para você, boleto atrasado é broxante. A libido dela cai assim 400%. Mas quando você paga a parada, nossa, ela fica uma borboleta, velho. Mas você casou, eu falo para os jovens, você casou, você não sabe o que é isso. Mas quando casa, é a mesma coisa na igreja, filho. O que Deus quer fazer com você? Você tem que entender que tem uma família. Você pode decidir ser criança a vida toda ou ser um adulto. Pergunta para o seu irmão, você vai ser um adulto ou você vai ser criança? Assuma a postura de adulto. Hoje eu chego para cooperar. Me ajudaram. Quantos foram ajudados aqui na fé? Mas vai ter um tempo que você vai ter que ajudar. Você vê aqueles filhos que ficam na casa com 35, 40 anos, moram na casa do pai ainda?
Esquizofrenia isso. É o tuco da grande família. Olha para o seu irmão assim, você não é o tuco não, né? Você não é o tuco não, né? Você é o tucão, né? Case, nem que for com o Agostinho, filho, mas case, vaza. Vaza. Eu me lembro, eu casei, eu passei uma fase muito, muito difícil na minha vida, e aí eu fui voltar para casa do meu pai. Sem chance, não dá certo, vaza. Não dá certo, vaza. Minha mãe dizia, quem casa quer casa. Vaza, não dá certo. Deixa eu falar algo para você, irmão. Você precisa tomar uma decisão. Eu sou um adulto. Eu sou um pai espiritual. A igreja é assim. Adultos. Adultos não se escandalizam, adultos não ficam com birra. Ah, o irmão não comentou. Assim enxerga, mas você tem 40 anos. Você quer voltar a ser filho. Você tem 40 anos, mano. Barba na cara, branca ainda, velho. Você vem ficar chateado porque o outro não cumprimentou você. Ah, misericórdia, irmãos. Vamos crescer. Pega assim a sua mão com muito amor e carinho, balança o ombro, você vai falar assim, irmão, vamos crescer. Em nome de Jesus. Vamos crescer, filho. Vamos crescer? Ó, louva a Deus pelo Vinícius. Vou pegar você como exemplo aqui, ó. Vinícius é novo na fé. Quantos anos? Se converteu agora, né, Vinícius? Quanto tempo? Nem um ano. Batizou quando agora? Converteu em dezembro, batizou agora. Já tem, nós estamos em agosto. Nós vamos multiplicar a série do Fábio da Natra mesmo, para dar uma glória a Deus aí? Vinícius falou assim, vai ser na minha casa. Ele falou, vai ser na minha casa. Vamos lá visitar a casa, Deus abençoou, deu uma casa maravilhosa. Um dos fatores que Deus te deu uma casa maravilhosa é para ter uma célula. Sim ou não? Amém? Fomos lá, aí na minha casa, a minha célula está lotada, tem 30 e poucas pessoas. Não cabe mais, irmão, você tem que vazar, vaza da minha casa, vai com alguém, vaza, não cabe mais. Sai do meu pé, não fica atrás de mim não. Maior frustração para o pai quando o filho não cresce, eu quero que você cresça. Você sabe como a águia aprende a voar? O pai pega ela do precipício e mete o pé, velho. Foi assim que eu cresci. Você acha que quando eu me tornei pastor, eu sabia tudo de pastor? Se ainda hoje eu não sei, imagina agora. Aí ele falou assim, mas quantos vão vir? Uns 8, 10. O Vinícius falou. Eu falei pro Vinícius, 8, 10, sabe o que ele falou? Tá amarrado esse negócio aí. Vai lotar como a sua. Vou trazer um monte de gente aqui. O cara tem 8 meses de convertido, filho. 8 meses de convertido. Já assumiu a postura de agora eu vou dar. Abençoou, abençoaram, estão recebendo. Ele vai continuar recebendo. Mas agora você já pode dar. Ah, eu não sei muito. Você já pode dar aquilo que você sabe. Amém? Você não precisa saber tudo. Você não precisa saber como eu, como o pastor Fábio. Mas alguma coisa você sabe. Sim ou não? Fala assim, você está com reserva mental. Por menos que você sabe muito, você dá pouco. Sua cabeça vai explodir. Sim ou não? Irmãos, com todo amor e carinho, sou pastor. Os crentes que mais crescem, os crentes que dão. Que dão amor, que dão carinho. Sabe o que você precisa às vezes? Ai, está acumulando muito problema na igreja. Você está precisando criar filhos. Sabe quando o casal está precisando criar filhos? Quando começa a querer comprar cachorro. Porque a vida está tão sem graça, ele começa a comprar cachorro. Eu vou comprar um cachorro, sabia? Me convenceram lá em casa. A Fernanda e o Paulo Henrique me convenceram. Não, o Isaac, que é um cachorro. Aí, quando o negócio está ficando sem graça, tem que comprar um cachorro. Deixa eu te falar algo, irmão. Você precisa de filhos. Está sem graça a sua vida com Deus? Você precisa de filhos. Para se preocupar, para investir. É isso que precisa. É isso que você está precisando. A igreja é assim. Qual que é o outro papel? Deixa eu avançar. Tinha muitos outros aqui, mas vamos avançar. Na igreja tem irmãos. Irmãos em Cristo. Lá em Salmo 133, verso 1 ao 3 diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha aqui que o salmista diz, como é bom e agradável. Fala para o seu irmão, é bom e agradável. Você viver em união. Irmão, como é difícil viver em união. Meu Deus. Como é difícil. Mas deixa eu te contar uma. União protege a tua vida. Prepara o vídeo lá, Vinícius. União protege a tua vida. Mas não termina ainda não. Passa ainda não, Vinícius. Passa o versículo. Olha o que ele diz. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Quem que é o cabeça? Quem que é o cabeça? Não é o pastor não, é Cristo é o cabeça. Cristo. O óleo então escorre de Cristo.
o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho do irmão, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então o que a Bíblia diz? Que é bom que os irmãos vivam em união. Mas ali o Senhor ordena o quê? A bênção. Caim e Abel, teve bênção ou teve morte? Por que teve morte? Porque não estava em união. Então não teve vida e não teve bênção. Houve o quê? Maldição e morte. Você sabe, irmãos? O maior fator do meu crescimento espiritual, de quando eu me converti, é porque eu nunca afastei da comunhão da igreja. Nunca. Nunca. Pastor, mas é difícil. Mas eu sou difícil também. Quem acha que é difícil é que não tem espelho em casa. Vou te dar uma tarefa hoje, tarefinha, beleza? Chega em casa e olha no espelho. Você tem imperfeição, filho. Eu sei que sua mãe falou que você não tinha. Você tem. Você tem. Sabia que você tem, Patrícia? Você não sabia? Está sabendo hoje, né? Todo mundo tem imperfeições. Então, irmãos, vai ser normal. Mas a nossa convivência vai nos aperfeiçoando. O que a Bíblia fala? Ferro com ferro se afia. Você viu como com ferro se afia? Você vai se afiando. E presta atenção, irmãos. Então, quando nós estamos juntos, quer ver? Vem aqui, Fábio. Vem aqui. Robson, vem aqui, Felipe. Presta atenção. Igreja, para que nós tenhamos uma igreja forte, a Bíblia fala que nós somos pedras. E Paulo fala que nós precisamos ser edificados na família de Deus. O que é edificados? Fala assim, nossa, a pregação me edificou. O que você aprendeu que a pregação te edificou é que você foi abençoado, sim ou não? Mas não é esse o contexto. Edificado é o seguinte, essa parede aqui tem tijolo, tem ou não tem? Tem tijolo, né? Faz de conta que aqui é um depósito de material de construção. Tem tijolo, tem pedra, tem argamassa, tem ferro. Tem tudo para ser um edifício, sim ou não? Mas não é. Por que não é? Porque não está edificado. Então, o Fábio é um tijolo. É fácil tirar ele da edificação? Sim ou não? Não é fácil? Agora, quando você está edificado, dá a mão aí. Quando ele está edificado, tenta sair agora, Fábio. Ele não consegue sair. Então, ter um prédio cheio de tijolo não significa que nós estamos fazendo igreja. Igreja, aqui também tem tijolo, sim ou não? Mas tira esse tijolo aqui. Não, isso aqui não é tijolo. Isso aqui é drywall. Vamos supor que fosse uma parede. Aqui é tijolo, também não é. Vamos supor que isso aqui é uma parede. Tudo que contém no depósito de construção tem aqui nessa parede. Mas qual que é a diferença? Obrigado. Que está edificado. Mas qual que é a diferença? Os vínculos. Fala para você, irmão, os vínculos de amor que prende o irmão. O que são os vínculos? O vínculo é o cimento que une um tijolo no outro. Amém, queridos? O que a igreja faz? Você tem que estar edificado, arraigados, alicerçados na igreja. Que qualquer desânimo, qualquer dúvida que for, você está arraigado. O leão, ele está ao nosso derredor querendo tragar. Mas quando o rebanho está unido, ele morre de fome. Falar para você assim, eu quero ser um com você, em nome de Jesus. E por último, outro aspecto da família são os adotados, querido. A Bíblia diz que Cristo nos adotou, querido. Efésios capítulo 1, versos 5 ao 6, a Bíblia diz o quê? Em amor nos predestinou. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente. Romanos capítulo 8, verso 15 diz assim: por que não recebeste o espírito de escravidão? Fala para o seu irmão, você não recebeu o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Presta atenção, querido. A Bíblia diz que nós recebemos o espírito que nos libertou da escravidão. Deixa eu te contar uma história. Nós fomos adotados. Nós éramos órfãos, mas hoje o Senhor nos adotou. Você sabe, a
A pior coisa que existe na vida de um cristão é ele ter espírito de órfão ainda. E como os cristãos sofrem disso? Eles não entendem quem que é o pai deles. Deixa eu te contar uma história. Nós tínhamos um convênio com um orfanato. O convênio, na verdade, é que nós pegávamos todo final de semana, os irmãos da igreja podiam pegar as crianças para ficar no final de semana, para começar a habituar, não para adotar, mas para dar um final de semana bacana. E eu e minha esposa, nós pegávamos uma criança chamava Bruninha, loira, olhos claros, assim, linda, linda. Pensa uma criança linda. Cativou meu coração. E aí o que acontecia? Eu pegava no final de semana. E antes de pegar ela, eu passava no mercado, comprava sucrilhos, danoninho, aquelas porcaria que a gente não teve quando criança, sabe? Que a gente come ainda hoje, que toda criança sonha. Enchia a geladeira. E aí o que acontecia? Ia para comer, ela comia. E outro dia, à noite, eu acordei, escutei um barulho de lixo, mexendo no lixo. Quem que estava pegando o lixo? A Bruna mexendo no lixo, comendo lixo. Ela tinha comido de tudo. Aí eu não entendi, falei, meu. Aí eu falei para ela, tentei explicar, ela era bem pequenininha, tinha uns 4 anos. Você pode pegar na geladeira e tal, mas eu não entendi. Uma outra noite ela mexendo no lixo também. E aí eu fui no orfanato, perguntei para a dona do orfanato. Aconteceu uma coisa estranha, eu não entendi. Ela falou, deixa eu te explicar. A Bruna, ela nasceu sendo moradora de rua, morou na rua há muitos anos, o conselho pegou e está no orfanato. Então ela nunca teve uma casa. Então a maneira como ela se alimentava era comer o lixo. Mesmo ela estando numa casa que tinha a despensa cheia, ela comia lixo ainda, porque era habituada. Ela não estava entendendo que quando ela estava na minha casa, eu era o pai, tinha tudo para ela. O que a Bíblia diz? O que Paulo diz? Nós tínhamos espírito do quê? De escravidão. Mas hoje nós somos filhos de Deus. Deixa eu dizer para você, na casa tem filhos, na casa tem os irmãos, na casa tem os pais, mas na casa de Deus tem muitos filhos adotados. E nós somos esses. Nós éramos escravos e Deus nos adotou. Mas você não pode viver como um escravo, filho. Você não pode viver como aquela menina comendo lixo. O problema é que você ainda vive sua vida cristã comendo lixo. O pai tem tudo para você, mas você prefere comer lixo. O pai tem uma vida próspera, prosperidade. Jesus, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para nós tornarmos ricos. Jesus se fez triste para nós sermos felizes. Jesus se fez doente para nós sermos sadios. Mas você se acostuma doente, você se acostuma pobre, você se acostuma triste, você se acostuma tomando remédio de depressão. Mas o pai não tem isso, sabe por quê? Porque ainda tem um espírito de você, de orfandade. Você não toma posse que você é filho agora. Você é filho. A igreja é uma casa. Eu sei que na sua casa você não tem filho adotivo, mas a igreja é uma casa de muitos filhos, mas a maioria deles aqui é adotivo. Eu sou um filho adotivo que o pai me adotou. Mas sabe o que eu descobri? Não foi assim no começo. Eu descobri que a despensa de papai é cheia. E a hora que eu quero pegar, eu posso entrar e pegar. A hora que eu quero, a hora que eu quiser. Lá tem tudo, tem todo o suprimento para mim. Talvez o seu pai natural não te deu amor, mas no armário de Deus tem muito amor para você, não falta. Você não teve afirmação? Na despensa do pai tem afirmação. Não tem desculpa para você se sentir rejeitado, angustiado, abandonado. Você não é mais escravo. Não deixe esse sentimento de escravidão, de solidão tomar seu coração. Eu sou filho de Deus. Viva como filho de Deus. Eu gosto da postura do meu filho, porque ele tem a postura de filho. Ele está colecionando agora umas figurinhas de Pokémon. E ele pegou na internet um campeonato. Foi lá entrar no campeonato, lá na Liberdade. Eu fui com ele de sábado. Cheguei lá, eu achei que era um trem de criança. Você conhece esse negócio de Pokémon? Cheguei lá, só tinha adulto jogando. Eu falei, que trem que é esse? Nem sabia que existia isso. Tem carta que vale 60 euros de Pokémon. E aí eu tô lá brincando, aprendi a jogar, eu tô aprendendo a jogar um negócio para brincar com ele. E aí ele me mandou uma mensagem, ele entrou na internet, viu lá para comprar uma caixinha de Pokémon. A minha esposa falou assim, você já vai pedir pro seu pai, Isaac? Sabe o que ele falou? Vou pedir pro meu pai, porque meu pai é o seguinte, ele me dá tudo. A minha
minha esposa falou assim, é sem vergonha, né? Meu pai me dá tudo. Seu pai te mima. Ele falou assim, se ele não mimar eu, ele vai mimar quem? Deixa eu falar pra você. Deus quer mimar você. Mas você tem que tirar o espírito de orfandade. Um amigo meu adotou um filho, pastor, adotou um filho, e todo dia das crianças ele faz isso. Vou te dar uma dica, faz isso com seus filhos também. No dia das crianças ele sai com os filhos no shopping, manda entrar numa loja de brinquedo. Ele fala assim, compre tudo que você quiser. Hoje pode escolher o melhor brinquedo que eu vou pagar. Isso é curador para a criança. Destruidor é vida de escassez. O filho do colega, o tênis do colega do seu filho é o melhor, do seu filho é o furado. Isso aí destrói a criança. Acredito que eu vou te falar. Destrói. Aí, presta atenção. E aí, tinha 3 filhos dele e um adotado. Os filhos dele vieram, imagine, boneca, aquelas lá que a Sara tem lá, que é caro pra caramba. Como que é as bonecas? Tem as pequenininhas, como que é as pequenininhas? As LOL, e ela me contando como que é as LOL, que ela tinha um monte de LOL. Eu falei, é caro, hein, Sara? Dá um dinheirinho essas LOL. Ela falou, pastor, dá bastante, eu tenho ela um monte. Eu falei, meu pai que me deu. Eu falei, você abusa, né? Eu falei, tá, meu pai que me deu. Aí a filha comprou as boneconas. No meu tempo era Barbie, né? Agora é LOL. E aí o outro filho veio montado numa motoca. Vai vendo quanto dá conta. O outro maior veio com uma bicicleta. Sabe? E o filho adotado veio com o quê? O brinquedo mais barato da loja. Sabe por quê? Espírito. Ele era filho, ele tinha o direito de tudo. Você sabia quando você adota também, legalmente, seu filho ganha herança. O adotado, o mesmo direito do filho da carne. Ele tinha o direito, mas ele não tomava posse. O espírito. Esse espírito tem assolado os crentes. Espírito de escravidão. Você não toma posse daquilo que Deus te deu. Eu vim aqui dizer para você que uma família sadia tem filhos, tem pais, tem irmãos e tem os adotados que se tornaram filhos e são agradecidos. Sabe quem são esses? Esses somos nós, em nome de Jesus. Segunda cultura que eu quero falar para você, que se não for para ser família, eu abro mão de ser pastor de igreja. Amém, queridos? Na minha vida cristã, eu viajo com meus filhos espirituais. Eu viajo com meus irmãos. Como junto com meus irmãos. Choramos com meus irmãos. Muitos meus pastores, as minhas férias são com eles. Não, você tem que manter distância de ovelha. Jesus andava no meio. Nós somos família. Amém, querido? Meu desafio para você é que você assuma a postura de ser família. Você não desiste da sua família. Você nunca desiste da sua família. O mais problemático que ela possa ser. Você não troca a fralda do seu filho e joga ele fora. Amém? Eu vim aqui desafiar você, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, amém?